Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Valquíria, mas pode me chamar de Val, que assim ficamos todos amigos. Eu resolvi fazer esse canal por um propósito, sabe? Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, né, com a obesidade. Não é fácil, porém chega uma hora que é necessário, né? Eu sempre fui uma pessoa magrinha quando criança. Depois dos meus 11 anos, quando a gente fica mocinha, eu comecei a engordar. Porém, engordei, mas não era assim o caso de ficar, nossa, né, muito gorda. Claro que eu era mais gorda do que o normal, né? Porém, nada que pudesse falar, nossa, é muita coisa. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu engordei, eu pesava 55 quilos. Eu não sou uma pessoa alta, sou uma pessoa baixinha, tenho 1,55, um toquinho de gente. Porém, eu tinha 55 quilos, estava no peso normal, né? Para minha estatura. Só que na minha primeira gravidez, eu engordei 25 quilos. Sim, porque eu trabalhava numa casa de massas, por sinal, a Meneghetti Massas, maravilhosas, né? Massas maravilhosas. E lá era muito carinho, era muita. O acolhimento era grande. O meu patrão, o tio Sérgio, ele. Nossa, a gente comia as coisinhas de lá, sabe? Sobrava algumas coisinhas assim que às vezes não passava na qualidade, né, para poder ir para o cliente. Porém, a gente não precisava jogar fora, a gente dividia e cada um levava um pouquinho para casa, né? Lá mesmo a gente já comia coisinhas assim, né, que o Sérgio mesmo gostava de fazer. E, e eu trabalhava 5 minutos da minha casa, né? Então o que acontecia? Tinha o horário do almoço, eu ia caminhando pra lá, 5 minutinhos, uma quadra só, já chegava em casa, almoçava no meu horário de almoço lá, dormia no meu horário, o resto do horário de almoço eu dormia, colocava lá para despertar e levantava, né, escovava o dente, tudo direitinho e voltava pro trabalho. Chegando lá, aí tinha café da tarde, as coisinhas assim, às vezes tinha um macarrãozinho lá e a gente comia. Chegava em casa, tinha alimentação do jantar, tudo. Geralmente a gente fazia lá uma lasanha, né? Isso, aquilo, com as massas que a gente mesmo recebia de lá. Então, nisso não fazia atividade física, não controlava nada a alimentação. Nessa brincadeira, de 8 meses, porque meu filho nasceu de 8 meses, eu engordei 25 quilos. Eu ganhei ele, eu tava com 79 quilos. Pois é. No meu caso, mera ilusão de achar que a amamentação iria ajudar no emagrecimento. Claro, ajuda no sentido que você se dá pro bebê muito. Só que se você come para repor aquilo no sentido absurdo, não adianta muito, né? Claro que eu perdi alguma coisa, não foi muito, eu emagreci um pouco, mas não chegou nem perto do que eu tinha antes, né? Para falar a verdade, eu jamais voltei para o que eu tinha antes. E nisso, eu emagreci um pouquinho, né? Se eu não me engano, eu cheguei ali nos 70 quilos, mais ou menos. Mas aí foi indo, foi passando, né? Aí no caso, aí eu saí do emprego, porque daí eu queria ficar cuidando do Marcos, tudo direitinho, então fiquei cuidando dele, tudo bonitinho, tudo certo, mãe ali, né? Foi indo. E aí passou, né? Passou um tempo, tudo, aconteceu muitas coisas no meio do caminho, né? E depois, quando eu tive o meu segundo filho, eu não engordei
e até emagreci, porque meu filho mais velho, ele tinha algumas complicações ali, que precisou de ficar internado várias vezes, e enfim, né, que acabou que nessa segunda gravidez eu não engordei, emagreci um pouco, mas depois quando eu tive o meu segundo filho, eu tive ele no mesmo peso que eu engravidei dele, né, que nessa época eu já estava de novo com mais de 80 quilos. Eu lembro que eu estava com 81 quilos e algumas gramas lá quando eu ganhei ele, né, que a gente faz quando nasce, né, tudo a gente vai lá no pós-parto, faz toda essa questão de peso. Depois disso, eu só fui engordando, gente. Só fui engordando, tá? Chegou um tempo, de alguns anos depois, eu tive um emagrecimento, porque daí eu falei, não, eu preciso emagrecer, porque eu tava, nessa época eu já tava com 85, mais ou menos, alguma coisa assim. E eu lembro que eu passei com a doutora Melba, que foi bem naquela época dos médicos cubanos que estavam aqui no Brasil, fazendo, né, o cuidado, né, da família. E nessa época, ela cuidava do meu avô, que ainda era vivo, e eu comecei a passar com ela também em consulta. E ela me falou, Val, você precisa fazer uma desintoxicação. Naquela época eu não sabia muitas coisas, ou a gente sabe muito, depois a gente não põe em prática, não é a mesma coisa que não soubesse, né? Não adianta nada. Mas ela falou pra mim, ó, você vai ficar um mês sem açúcar e um mês sem nada de glúten, que tenha glúten. E assim eu fiz, fiquei um mês sem açúcar e sem comer nada que tinha glúten. Dessa forma, eu cheguei a emagrecer 10 quilos. Eu emagreci 10 quilos. Então, o que acontece? O meu corpo acabou acostumando a ficar com menos açúcar, porque eu fiquei um mês sem açúcar. Então, qualquer açúcar a mais, pra mim, o açúcar branco, né? Já não tava legal, já não era bom, né? Só que o que acontece? A alimentação depois continuou a mesma coisa, né? Então era muita massa, muito molho, muito queijo, muito pão, muita coisa relacionada a isso, a lanche, essas coisas assim. E a gente sabe que tudo isso também vira açúcar no organismo da gente, né? Só que se a gente não ter controle, não vai adiantar, né? E aí, voltei a engordar tudo de novo, engordei tudo de novo. Aí tá. Aí foi que eu engravidei do Paulo, o meu caçulinho. Ele não gosta que chama ele de caçulinho. Não gosta, mas tudo bem. Eu engravidei do Paulo. Paulo tem 7 anos hoje, né? E os meus 2 meninos já são 2 homens. São 2 homens, tem 3 homens. 2 adultos e o pequeno Paulo, de 7. E quando eu engravidei do Paulo, eu engordei, se eu não me engano, eu acho que foi 7 quilos, mais ou menos, que eu engordei dele, porque eu precisava controlar, porque eu tive diabetes gestacional. Aí eu tive que me controlar mesmo, né? Fui fazer ali o pré-natal direitinho, com controle, né? No Hospital da Mulher. E para eu poder ir lá, aí ficava picando o dedo, né, 4 vezes por dia, para poder ver se estava tudo certinho, mas graças a Deus eu controlei o diabetes gestacional tranquilo. Quando eu ganhei o Paulo, né, eu já estava bem acima do peso e não mudou muita coisa. Por quê? Porque a alimentação começava do mesmo jeito. E teve uma época que a gente vendia cachorro-quente, e aí a gente vendia os lanches, e algumas vezes a gente deixava, em vez de comer uma janta, a gente ia lá comer um lanche, e às vezes a gente estava cansado do lanche, a gente ia lá pedir uma pizza, e era assim, e era muita massa, muito queijo, muito molho, muito tudo isso aí.
que pra mim, que já tava obesa, era uma coisa pior que a outra, né? Aí o que acontece? Nisso, eu acabei largando mão, acabei falando, gente, não adianta, não tem muito o que fazer, mas não, eu já tô cansada, esse negócio de emagrece, engorda, e isso e aquilo, eu não vou conseguir mais. Eu larguei mão, cansei, né? E deixei quieto. O ano retrasado, eu tive um start assim, falei, não, acho que eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer, porque daí eu falei, não, tá ruim, aí eu vou tentar. Eu tentei, fiz por algum tempo, se eu não me engano, acho que foi 3 meses, se eu não me engano, e eu cheguei a emagrecer quase 15 quilos. Foi tipo assim, uma coisa que deu lá um start, lá eu fiz. Só que aí, foi assim, muito complicado, porque daí depois eu acabei falando, tipo assim, só hoje, só um pedacinho, e só isso, e só aquilo, sabe? E acabou que eu voltei a engordar tudo de novo, ainda pior. Foi quando eu cheguei em março deste ano em 109 quilos e 700 gramas. Foi quando eu pesei, eu estava com muita dor no corpo, muita dor, mas doía tudo, meu corpo estava todo inflamado, estava tudo doendo, sentava, levantava, tudo doía. Eu sou artesã, eu faço coisas personalizadas, então a gente senta na máquina, levanta e vai, tá na mesa e tá no computador e tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso estava me matando de dor, eu não estava aguentando de tanta dor. Doía tudo, doía braço, doía perna, doía tudo que, assim, do corpo inflamado. Foi aí que eu passei com a vascular e ela falou pra mim, olha, você tem lipedema nas pernas, na coxa, né? Para quem não sabe, lipedema é uma inflamação que dá, claro que algumas pessoas dá numa parte do corpo, vamos supor, numa perna só, ou na perna inteira, ou no braço, né? No meu caso, são nas duas coxas, uma gordura bem densa que dói, aquilo dói. E quando tá inflamado, isso dói demais, dói muito, até se você bater assim, ó, relar, dói demais, é muito ruim. Então ela falou pra mim, olha, só tem uma coisa, o tratamento. Claro que tem vários tratamentos para quem tem um grau alto, um grau mais complicado, mas ela falou, o seu primeiro tratamento é emagrecer, não tem outra opção. Ela falou, não tem outro jeito, você precisa emagrecer, você está muito acima do peso. Aí, e aquilo doía demais, doía corpo, doía tudo, né? Nossa, eu não estava aguentando mais, estava muito difícil. Quando foi no dia, eu não vou me esquecer do dia, principalmente porque é o dia do aniversário da minha priminha, da Manu, né? Eu não vou me esquecer, porque foi no dia 25 de março desse ano de 2025. Eu tinha passado o dia com muita dor no corpo todo. Eu tomei um banho e eu olhei assim, sabe, pra mim, falei, meu Deus, eu não aguento mais, é muita dor, tá doendo tudo, tá doendo, eu não sei mais o que fazer, né? Aí, no intuito de pedir pra Deus, eu me ajoelhei no chão do meu quarto, na cama, na cabeceira, na frente da minha cama, eu ajoelhei e ali eu pedi pra Deus, falei, Senhor, pela minha vontade, sozinha eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Se eu vou mudar essa situação, não vai ser por mim, vai ser pela vontade do Senhor. Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu só pensei em me entregar verdadeiramente para Deus. Em me entregar e mostrar para Ele que eu ali não era nada, que eu ali não ia conseguir nada, que eu não conseguiria chegar a lugar nenhum,
se não fosse pela vontade, pelo querer dele primeiro. Então, hoje, eu peço para você, antes de eu continuar, eu peço para você o seguinte. A primeira coisa, independente da sua religião, coloque seu joelho no chão e peça para Deus, que Deus te guie, que você coloque todas as suas misérias, coloque todo o seu nada entregando na mão dele. Porque ele sabe sempre o que é melhor pra gente, né? E muitas vezes eu fui fazer por mim. Eu fui fazer porque eu achava que eu conseguiria fazer. Só que não é por mim. Se não for por Deus, por mim eu não consigo. Eu sou fraca. Obesidade é uma doença. E eu não vou simplesmente mudar de uma hora para outra e falar, não, agora tá bom, agora chega, acabou. Não, é um tratamento para a vida inteira. É uma mudança de vida para a vida inteira. Então, não vai ser eu fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, um exercício físico por um período e tá ótimo. Não, chega, não, é pro resto da vida. É o resto da vida, é uma mudança de vida. Então, quando eu ali, prostrada no chão, pedi para Deus que Deus me ajuda, que Deus me dê força, coragem, disciplina e força de vontade para continuar, para começar, né? Porque ali eu estava começando, recomeçando, quantas vezes for preciso, né? De verdade, de coração, sabe? Assim, no interior do seu eu mesmo. Você realmente se coloca nos pés de Jesus. E tudo acontece. Tudo acontece, sabe? E ali naquele dia, naquele 25 de março de 2025, mudou, feito assim, ó, um estalo. É fácil? Não é fácil. Jesus mesmo disse, né? Não vai ser fácil, né? Nunca será fácil, porque a vida da gente tem lutas, e lutas de todas as formas, lutas internas, lutas do dia a dia, luta de trabalho, luta de família, tem luta de todos os lados, e isso nunca vai mudar, né? Isso a gente tem que conviver da melhor forma. E a partir daquele momento, mudou. O pessoal fala muito em virar chave, né? Ah, virou uma chave. Pode ser, virou uma chave ali. Só que virou uma chave por quê? Porque eu me entreguei verdadeiramente para Deus. Me coloquei nos pés dele. Por mim, eu não consigo. Só consigo pela vontade do Senhor, né? E depois desse dia, eu comecei, isso foi à noite, né? 25 à noite. No outro dia, eu falei, não, eu preciso começar a mudar os meus hábitos. Teoricamente, eu entendo de muita coisa, teoricamente, né? Claro, a gente nunca sabe tudo. Só que, teoricamente, a gente sabe, né? O açúcar sem controle faz mal. Massas a todo tempo, a 24 horas, não é bom. Nada em excesso é bom. Nada, né? Inclusive você não se alimentar. Isso também não é bom. Aí o que aconteceu? Nesses dias que foi a seguir, eu me lembro que eu comecei a comer menos do que eu deveria. Para mim, nos primeiros dias, eu achei assim meio estranho, mas como diz, eu já tinha feito outras vezes, né? Então eu já sabia que ia ser assim. Às vezes uma dorzinha de cabeça, às vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí eu fui e falei, não, acho que esse negócio não tá legal. Eu preciso recorrer à ajuda. Foi aí
que entrou a minha nutricionista maravilhosa, minha amiga Natália. Eu mandei uma mensagem para ela, falei para ela: Natália, eu preciso começar um acompanhamento, porque eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Eu emagreci nesses dias aí, só que com muita restrição. Eu emagreci 6 quilos e algumas coisinhas lá. E eu falei para ela assim, só que eu queria fazer o acompanhamento para poder eu começar a minha mudança. Porque eu sei que eu tô comendo muito pouco e tá fazendo... tá perdendo peso? Óbvio, uma pessoa super obesa ficar sem comer vai perder peso. Só que o meu receio era ficar sem as vitaminas no corpo, ficar com dor de cabeça, essas coisas assim. E isso ia comprometer muito no meu dia, mesmo porque o meu dia é bem corrido. A gente trabalha, é muito corrido, né? Apesar de trabalhar no ateliê em casa, gente, é muito trabalho. Então é bem corrido, eu não posso ficar fraca, né? Foi aí que entrou a Natália. A Natália entrou, eu passei em consulta com ela. Quando comecei a passar com ela, eu estava com 103 quilos e algumas coisinhas lá. E aí ela me acolheu de uma forma muito, muito, muito forte, sabe? Eu expliquei para ela o que tinha acontecido, né? Que eu tinha feito lá a restrição muito grande de alimento, tudo direitinho. E o tanto que eu já tinha eliminado. E aí ela falou, não, então agora a gente vai começar daqui. A partir daqui, a gente inicia um tratamento. Ela me falou que o acompanhamento é um acompanhamento longo, porque a gente não quer perder para emagrecer no sentido de uma vez só e depois voltar. Não é essa a intenção, né? Então, eu falei, tudo bem, ótimo, porque eu quero isso para a vida inteira. Então, a gente vai mudar muita coisa. Foi aí que ela fez um plano alimentar, ela me deu dicas de que eu precisava fazer exercício físico para me movimentar, né? E aí eu saí de lá, nossa, com o coração muito cheio, assim, de esperança. Por quê? Porque Deus tinha colocado no meu coração, tinha me dado forças ali que eu ia conseguir, né? Que eu precisava ter força de vontade e que eu precisava buscar ajuda. Porque assim, uma coisa é você achar que você consegue fazer tudo sozinha. Ótimo, beleza. Se você consegue, vai em frente, né? Vai em frente. Você consegue selecionar tudo direitinho, maravilha, ok. Mas para mim, eu vi que eu precisava de ajuda, porque eu estava restringindo demais a minha alimentação. Então, ou eu como muito pouco, ou eu como muito. Isso não estava sendo legal para mim, pro meu organismo. Então, foi aí que eu resolvi passar com ela, né? Então, daí ela passou todo o plano alimentar, tudo direitinho, né? E eu comecei a fazer bonitinho. Eu estou em processo de emagrecimento faz 6 meses, tá? 6 meses. E com a Natália, se eu não me engano, eu acho que vai fazer 5 meses agora que eu tô com ela. E aí, o que acontece? Quando ela ajustou o meu plano alimentar, eu comecei a comer mais do que eu estava comendo. Estava comendo muito pouco, né? E aí, mesmo assim, eu consegui emagrecer, fiz direitinho. Aí no primeiro mês, eu lembro que eu comecei a fazer os exercícios, mas eu não conseguia fazer assim muito tempo. Eu conseguia fazer meia hora no máximo, não conseguia fazer todos os dias. E aí o exercício eu faço em casa, porque eu não vou para academia, nem gosto e nem tenho como ir, porque eu moro numa chácara. Então esse deslocamento para mim é impossível. E também nem gosto. E comecei a fazer exercício em casa, só que eu não fazia com muita frequência, tudo. Mas ainda assim deu certo. Ótimo, né? Para quem estava fazendo lá tudo plano, direitinho, fazendo um pouco de
de exercício, até que estava bem, né? Tudo tranquilo. E aí, depois eu voltei nela e ela começou a indicar a suplementação, né? E aí a gente foi colocando lá algumas coisinhas no que ela passou pra gente de vitaminas, pra mim, né? De vitaminas, tudo direitinho que a gente precisa tomar para ajudar, né? No caso, o ômega 3, né? A cúrcuma que eu já tomava, nesse primeiro mês eu já estava tomando, né? Só que daí eu, óbvio, continuei tomando. Também um outro lá, que eu esqueci o nome agora, depois eu mostro para vocês. E também a suplementação do whey protein, né? Que ajuda porque a gente não come tanta proteína como deveria, né? E é necessário, é necessário. Então, eu comecei a fazer, e aí nesse acompanhamento com ela, eu fui e já tô há alguns meses, né? E tô emagrecendo, e já emagreci. Hoje eu peso de 103 que eu tava quando eu iniciei, eu tô com 93. Então eu emagreci nessa época, nesses meses com ela, 10 quilos, né? 10 quilos e uma mudança de vida muito grande, tá? Porque agora eu faço atividade física de segunda a sexta. Às vezes eu faço sábado, mas como é bem puxado assim pra gente, então de segunda a sexta é bem fixo. E é fixo o quê? Pra mim, hoje em dia, o que eu preciso para todos os dias. Todos os dias. Eu levanto às 6h30, 6h20, 6h30 da manhã. E antes de qualquer coisa, a gente precisa tomar pelo menos meio litro de água todos os dias em jejum, né? Agora eu comecei também com um shot que ela me passou, né? Um shotzinho. Ela, na verdade, tem várias opções e você escolhe lá um lá para você fazer. Mas a primeira alimentação que eu faço hoje em dia é a palavra de Deus. Não tem como começar o dia sem a palavra de Deus, sabe? Então, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu tenho ali como se fosse uma agenda, né? Um planner, onde eu vou fazendo ali a leitura da Bíblia ao método do Jonas Abib, né? O diário do meu dia a dia. E ali a gente vai estudando a palavra de Deus e vendo o que Deus tem pra gente naquele dia, né? E isso é uma coisa que mudou demais na minha vida. Isso mudou tudo na minha vida. Porque eu preciso todos os dias fazer essa leitura. E esse horário da manhã, antes eu levantava mais tarde. E aí eu senti no meu coração que eu precisava levantar mais cedo para fazer o estudo da palavra. Isso aí veio no meu coração de uma forma muito grande, muito grande, muito grande. E foi aí que eu peguei e falei, não, eu preciso começar. Então eu comecei a levantar às 6h30 da manhã. Geralmente eu já estou acordada, né, umas 6 horas que meu filho sai para trabalhar, e aí geralmente eu já estou acordada. Mas aí eu me levanto, né, às 6h30. 6h30, na verdade, eu já começo a leitura. Já estou pronta para ler. E ali eu fico lendo e discernindo o que Deus tem para mim. Escrevo mensagem de Deus para mim, o que aconteceu, o que eu entendi, como colocar em prática, sabe? Se ali naquela leitura tem princípio eterno, se tem promessa de Deus, se tem ordem de Deus, sabe? Então eu escrevo sobre aquele pedaço que eu li e ali eu tomo para mim por aquele dia e nossa, e Deus fala demais comigo, muito. Muitas vezes eu escuto assim, às vezes até uma outra pregação que às vezes é relacionado ao que eu li de manhã. Ou às vezes alguém comenta alguma coisa que o meu esposo sempre, a gente fala bastante sobre isso. Então, às vezes ele fala
conta alguma coisa comigo e ele nem sabe o que eu li, né? Porque ali é eu e Deus, né? Primeiro. E aí depois eu vou conversar com ele e sobre o que Deus falou, e aí quando a gente vê, acontece alguma coisa que é relacionada. Então você vê que Deus está ali com a gente todo o tempo, né? Então, o que acontece? Muda a vida da gente. Muda totalmente quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? Então, aí nesse sentido, eu faço a leitura, e aí às 7 da manhã eu começo meus exercícios. Às 7 da manhã até às 8 é o horário que eu faço meus exercícios, que eu me dou ali, que eu tenho, hoje em dia eu tô com a queima diária e também gosto de fazer os vídeos do Renan, que eu acho que é bem legal, que ajuda bem. Então, tem dia que eu faço mais uns, mais outros, mas tô ali fazendo 1 hora todos os dias, tá? E aí depois das 8 vou tomar meu banho, vou arrumar meu café, né? Aí para depois, às 9, a gente vai para o ateliê trabalhar. Aí não tem jeito não, aí tem que trabalhar. É bem corrido, é bem puxado, mas vale a pena. Bom, eu só tenho a dizer para você que para você que está aqui, seja bem-vindo. Para você que chegou até aqui, eu espero que vocês gostem dos conteúdos que eu vou colocar aqui. É coisa bem simples, gente, não é nada extraordinário, é coisa do dia a dia, tá? É coisa simples, não tem nada demais, mas que eu espero ajudar as pessoas. Porque eu sei que muitas vezes eu vi muitos vídeos no YouTube, e ainda vejo, gosto de ver muitas meninas, e elas me ajudam, me incentivam de várias formas, porque muitas vezes eu vejo, nossa, realmente é isso, sabe? E aí uma coisinha que você muda, você fala, nossa, fez diferença. Então, do mesmo jeito que eu vejo que as meninas postam e faz diferença pra mim, eu quero ver se faz diferença pra você que tá assistindo. Porque, querendo ou não, tudo tem que começar. Mas coloque Deus em tudo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você coloca Deus. O resto é resto, entendeu? O que vier vai ser por vontade de Deus. E Ele vai te dar força, vai te dar coragem, se for da vontade de Deus, de você vencer, de você conseguir, você vai conseguir. Ele vai te dar os meios. Só basta você querer. Só basta você querer. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já ficou bem longo, né? E depois eu vou postar também um outro sobre o dia lá que eu comecei, ou melhor, o que aconteceu no primeiro dia lá, tipo um coisinha de alimentação. E eu espero que vocês gostem lá do outro vídeo também. Mas eu espero que tenha ajudado a vocês a entender que, por mais que a gente tente várias vezes, se a gente não colocar Deus na frente, a gente sempre vai parar, infelizmente, entendeu? A gente sempre vai arrumar uma desculpa depois para parar. Mas coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente, que você vai ver a diferença que vai dar no seu dia, na sua vida, no propósito, sabe? Porque tudo tem propósito, eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus faz a gente entender que nada é por acaso, mas tudo é por vontade dele, né? Sem ele a gente não é nada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da minha rotina, da minha vida, do meu emagrecimento, né? Eu vou estar colocando mais aí. Aí tem o nosso Instagram também, Val Emagrecendo com Propósito. Até eu ainda tenho que colocar ali ainda certinho. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, tá? Do meu lá do Instagram e de algumas coisinhas que eu gosto, que eu tô usando, né? Das comidinhas, as coisinhas assim.
E aí, se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz mesmo. E pode ter certeza que Deus vai ficar muito mais feliz se você colocar toda a sua esperança nele. Acredite. Ok? Até mais!